Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max, um programa hoje que tem a ver com a sua vida, com a nossa vida, com a vida de todos os brasileiros. O programa discute a nova campanha, essa nova etapa da campanha nacional de desarmamento, que tem a finalidade de tirar armas de circulação e reduzir a taxa de homicídios no país. A indenização varia de R$100 a R$300. Qual é a origem da arma que os criminosos usam? E o controle das fronteiras? Recentemente, o Jornal de Circulação Nacional mostrou a fragilidade do controle de fronteiras no Brasil. Um repórter até da Folha de São Paulo se colocou na condição de um suposto comprador de uma arma de fogo. Ele comprou a arma pelo telefone e o motoboy entregou a arma para ele. Comprou no Paraguai, atravessou a Ponte da Amizade e entregou em Foz do Iguaçu. Que controle de fronteira é esse? O cidadão entrega as armas e o bandido certamente não. Qual é o argumento para derrubar essa tese, essa premissa? São os pontos de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você em casa pode participar do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, que é o twitter.com/conversastvcom. E hoje nós estamos na companhia do líder comunitário, policial civil, Marcos Caneta. Também está aqui conosco o delegado da Polícia Federal de Santa Catarina, o delegado Hildo Rosa. O atirador esportivo, ele é dentista e é atirador, é o esporte dele, Fábio Ferreira. E estamos na companhia também do Tony Eduardo de Lima e Silva. Ele é diretor do Clube e Escola de Tiro Ponto 38, aqui em São José, na Grande Florianópolis. Muito obrigado pela atenção de todos, hoje aqui conosco. E a partir de agora, a gente já começou ontem essa modalidade, você interage aqui conosco com um novo canal de comunicação. É o Portal de Voz TV Com. Como é que funciona? Funciona assim, você liga para o telefone 8401-0385, digita a opção 5 e deixa seu recado para Renato Igor. Essa é a opção que você vai ter, claro. É importante dizer seu nome, de onde você está falando e se for uma pergunta que seja objetiva, de 30 a 40 segundos para que possamos colocar lá no ar. Você vai falar, vai fazer a sua pergunta e aí a gente coloca a pergunta no ar, gravadinha, numa boa. Portal de Voz TV Com 8401-0385, com o custo de uma ligação para telefone celular. Não precisa colocar o 48 na frente. Uma nova oportunidade para você interagir aqui conosco. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Queres, promoção carro para a família toda. Queres, compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Residencial Maria em Campinas, mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. E Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Professor Marcos Caneta, o senhor que está fazendo mestrado lá em Portugal, agradeço a presença do senhor aqui conosco. Professor, o que lhe parece essa nova etapa da campanha, motivada, acelerada, imagino, depois daquela tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro? E eu fazia a provocação na abertura do programa na seguinte linha. Há um segmento na sociedade que diz assim: bom, o cidadão de bem entrega a arma, mas o bandido não. Qual é a resposta que o senhor dá para ele? Eu vejo, Igor, primeiramente, boa noite a todos. Satisfação mais uma vez estar aqui consigo. Eu creio que num debate democrático, num país em desenvolvimento, quer econômico, quer educacional, você tem que garantir às pessoas acesso a determinadas informações, principalmente do ponto de vista estatísticos. Esse é um chavão que é natural. Eu sou policial há 13 anos e nas minhas caminhadas no estado de Santa Catarina, como policial de campo, eu ainda não consegui perceber que um indivíduo que tem uma arma em sua residência, que ele não tem acesso a ela cotidianamente, ou seja, a arma é um instrumento que, se você não estiver com ela cotidianamente, você acaba em situação, quer de estresse ou não conseguindo acioná-la. Ter uma arma em casa não necessariamente significa segurança.
Até porque muitos crimes baseados pelo uso de álcool, pela violência doméstica, pela relação interpessoal de pais e filhos, amigos e familiares, acaba acontecendo vários homicídios. A Lei Maria da Penha é um caso desse específico, de um tiro dado pelas costas do marido sobre a mulher. Mas nós estamos num debate que é democrático e que em nenhum momento nós do Comitê Desarme Brasil estamos impondo nenhuma norma ou nenhuma regra. O que nós estamos chamando a atenção da sociedade é para uma discussão ampla de se é necessário termos armas dentro dos nossos lares, se é necessário usarmos armas no cotidiano que não seja da vida policial, da vida do profissional de segurança pública. Claro. Então, eu vejo que é um debate bastante interessante, mas ele é necessário que se faça. Não há ainda uma resposta lógica, mas nós temos que ver, os dados estatísticos demonstram que não necessariamente ter uma arma em casa considera-se segurança. Agora eu imagino que quando aumenta a criminalidade, a tendência é a população se armar. Imagino que essa é uma tendência natural, racional, né? Quando aumenta a criminalidade, talvez num pensamento mágico, as pessoas sintam-se mais seguras com armas em casa. Pensamento mágico. Bom, delegado Hildo Rosa, essa nova etapa, ela traz que tipo de característica diferenciada? Nós temos, imagino que uma novidade é a questão de que você não precisa dizer de onde é que vem a arma, pode entregar de forma anônima. Como é que isso funciona? Essa é uma novidade com relação à última fase da campanha, né? Como é que isso funciona na prática? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de mesa, telespectadores. Olha, eu acho que nós não tivemos, pelo menos eu não tenho conhecimento que tivéssemos, um assunto tão discutido quanto este é do desarmamento. Inclusive, ele se prestou a um referendo que foi inédito, porque à luz da Carta Magna foi o primeiro referendo que se fez. E eu presumo que essa discussão exaustiva, ela vai se depurando, ela vai nos trazendo algumas conclusões, e nós hoje chegamos a uma discussão muito mais madura, ao meu ver, porque tem questões que eu presumo que nem devam continuar serem discutidas. Por quê? Porque se o referêndum vem e diz que a população majoritariamente entende que deva se garantir o porte de arma como um direito, que a pessoa tem direito a ter acesso a uma arma, bom, isso já está mais ou menos consolidado. O que nós estamos discutindo agora é a pessoa de bem sem qualificação, a pessoa de bem sem que tenha o treinamento, porque se ela for de bem e quiser portar uma arma, ela pode entrar com pedido perante a Polícia Federal, requerer o registro e o porte de arma. Está mais difícil e mais caro e precisa mostrar a necessidade. Mas tem que ser, porque te imaginas... Para restringir, né? Tem que ter um laudo psicológico. É inevitável que se tenha, nenhum país do mundo vai autorizar um porte de arma sem que a pessoa demonstre que tem condições psíquicas de portá-lo. Ela vai ter que fazer um treinamento, e esse treinamento é inevitável, não vejo como outra forma. Então, hoje o que nós estamos colocando, primeiro, é que nós temos que gerar uma cultura de paz. Então, a questão hoje do desarmamento e a questão desta campanha tem que ser visto de forma mais ampliada. Ou seja, nós temos que entender de uma vez por todas que a questão da segurança pública e da violência urbana é uma questão multidisciplinar, Não pode ser vista mais de forma isolada, não pode ser imputado pura e simplesmente às hostes policiais e que a repressão leve isto a um bom termo. Então, hoje, quais são os diferenciais, respondendo à tua pergunta? Bom, esse engajamento da sociedade civil, esse envolvimento das entidades não governamentais. O próprio decreto parte de um princípio extremamente moderno, que é a presunção da boa-fé. Antes nós recebíamos a arma, encaminhávamos para que fosse expedido um laudo, só após o laudo é que nós definíamos o valor a ser pago e as condições. Hoje não. Hoje a pessoa apresenta a arma,
com a presunção de boa-fé, já recebe o bônus que ele vai lhe garantir que em pouco tempo, né, ela possa receber o dinheiro, o valor correspondente, Sim. que seria de R$100 a R$300. Sim. Então, eu acho que o que está hoje encaminhado é uma discussão noutros moldes, né? Hoje nós amadurecemos mais. Pois é. Agora, eu vou lhe fazer a pergunta bem direta, né? Bom, você é um profissional que lida com essa questão, lida de forma profissional com a questão do tiro, do treinamento, de porte de armas, enfim. A nova campanha do desarmamento, ela incentiva a redução da taxa de homicídios no país, por exemplo? Tu acreditas nisso? Veja bem, o que acontece é, só completando o que o delegado Hildo Rosa falou, realmente, né, você veja que o artigo 1º da Constituição Federal fala todo o poder emana do povo. Então é indiscutível, né, que se haja um plebiscito, um referendo novamente. Né, o povo já decidiu por isso, e se assim não for respeitado, não está se respeitando a opinião da população. Né, 2/3 dos votos decidiram para continuar o comércio de armas. O que não se fala é que o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, ela é muito rígida ainda, né? Ela é muito rígida e ela controla muito a aquisição de armas. O porte de arma ele é proibido, de acordo com o texto da lei, salvo raras exceções. Para você ter uma ideia, São Paulo, na década de 90, emitia cerca de 90 mil portes de arma por ano. Né? Hoje, em 2010, foram 47 portes de arma. Então, considera-se que o porte de arma está praticamente proibido, isso é bom? Salvo casos... Isso é bom ou isso é ruim? O porte de arma, veja bem, quem vai na loja de arma, vai na Polícia Federal, que faz um trabalho muito bom de controle, né, e de fiscalização, quem é fiscalizado dessa maneira não é a pessoa que está predisposta a fazer um crime. Isso é uma questão óbvia, isso está cansativo de discutir. Mas a questão não é o seguinte, né? Que de repente essa arma do cidadão do bem, é que há um setor, um segmento que diz que não dá para a gente separar muito essa história de cidadão de bem, cidadão bandido, enfim, porque um dia essa arma já foi legal. A arma que está na mão do bandido um dia já foi legal. Por algum motivo ela foi legal. Aí a gente pode conversar sobre dados estatísticos, né? Inclusive o jornal Globo hoje ele publicou que apenas 8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Isso é uma vergonha. 50 mil casos por ano, apenas 4 mil são esclarecidos e metade disso esclarecidos com veemência, com determinação. Mas isso é uma questão importante. Se apenas 8% são esclarecidos, como que a gente pode determinar da onde vem a arma ilegal? Então essa estatística ela é falaciosa. Mas de onde é que vem, na sua opinião, de onde é que vem? Contrabando, como você falou, né, das fronteiras que são fiscalizadas. Muitas vezes é arma nacional. Armas nacionais. Ela sai do Brasil 80% e volta. 80% das armas nacionais. Exatamente. Essa que vem de contrabando também. Isso, o mercado das armas fabricantes nacionais está no polo internacional. Tá, mas essa arma um dia já foi legal. Essa arma saiu da fábrica e foi vendida, por exemplo, para o Paraguai, legalmente. Vamos dar um exemplo, né? Lá no Paraguai, legalmente, ela ilegalmente foi feita a entrada no Brasil. Foi feita a venda legal no Paraguai e a entrada ilegal no Brasil, assim como qualquer contrabando. Né? Sim, não, jornal, eu falava na abertura do programa aqui, né? Teve uma reportagem em que o repórter estava num hotel em Foz do Iguaçu, ligou para uma loja, comprou uma arma e o cidadão, a arma foi entregue com um motoboy, atravessou a ponte da amizade ali, o cara chegou, pagou e pronto. E a questão é muito difícil de ser enfrentada. Nós fazemos uma fiscalização por amostragem na Ponte da Amizade, cada 10 a 10 veículos, e em meia hora nós botamos 20 quilômetros de ambos lados da fronteira e para tudo. Claro. Para tudo. Claro. Nós temos 800 quilômetros de fronteira seca só com o Paraguai. E o Paraguai nesse vale tudo. E vamos falar francamente, não existe fronteira mais bem policiada do que a fronteira americana com o México. E eles consomem 1.300 toneladas de drogas por ano. Então entra por aonde? Está entrando por Marte? Então eu vejo que essas políticas que concentram muito na parte mera de fiscalização são questões que, de uma forma ou outra, elas desviam um pouco do foco.
porque nós entendemos que, enquanto houver demanda por drogas, enquanto tiver demanda por armas, enquanto tiver demanda por violência, sempre teremos pessoas dispostas a correrem seus riscos para abastecerem o mercado. E essa questão agora, o próprio Ministério da Justiça, por exemplo, está aproximando os programas de redução de demanda com os programas de redução de oferta. Porque existe uma relação de causa e efeito entre os dois. Claro. Fábio, conta pra gente o seguinte. Bom, você é um atirador que atira por esporte, né? Atirador esportivo, né? Estamos aqui diante de um dentista, né? Na tua opinião, o cidadão armado está mais seguro? Depende do que a gente está falando. A gente estiver falando de segurança pública, a gente não deveria falar só de arma, porque a arma é um objeto. Assim como um carro, assim como uma faca, assim como qualquer coisa que você pode usar para matar uma pessoa. Então, é muito simplista, eu vejo, culpar a arma. O sujeito lá de Realengo matou com um revólver. Tá, se ele tivesse matado com uma bomba, tivesse matado, sei lá, com uma granada, seria diferente, eu me comoveria menos, entendeu? Então, a questão não é a arma. Que eu vejo em segurança pública, como cidadão, a questão de segurança pública, para mim, é a impunidade. É o principal fator. Hoje, um menor de idade pode fazer o que ele quiser, que ele não vai nem preso. Ele vai para casa. No mesmo dia que desse episódio de Realengo, a gente teve um episódio aqui em Florianópolis, no centro, na escola. Uma escola que 2 menores estavam armados. Ligaram para o pai e mandaram embora. Quer dizer, os menores armados dentro da escola. Quer dizer, e se esse moleque matar alguém, a culpa é da arma? Não, calma aí. Vamos por partes, né? Mas se não tivesse a arma... Se não tivesse arma, ele levaria uma faca. Mas é que não existe não ter arma. Isso é um mundo que não vai existir. Enquanto houver a demanda por violência, como o delegado colocou aqui, vai ter violência. Mas se você diminui, vamos trabalhar em tese aqui, em uma linha racional. Se você diminui o volume de arma em circulação, você dificulta o acesso a essa arma, imagino, né? Tá, mas qual que é a ideia do desarmamento? Você impede o cidadão de bem por julgar que ele é uma pessoa incapaz de se defender, uma pessoa. Mas não está impedindo o cidadão de bem. Não, digo assim, né? Em tese, vamos pensar em tese. É mais rigoroso, claro, né? O teu porte de arma, né? Não, é impossível. O critério é mais rigoroso. Agora, se eu justificar perante a Polícia Federal que eu necessito a arma, que eu estou apto psicologicamente... Para comprar a arma e deixar em casa, sim. Mas agora para portar, ninguém vai ser coagido a entregar arma, né? Sim, mas no porte também... Convencido. No porte é quase impossível. Mas se eu mostrar a necessidade, delegado, se eu mostrar a necessidade que eu tenho do porte da arma... Quase impossível. Essa é a essência da lei. A lei basicamente é isso. O porte está proibido, está escrito na lei. O código é do desarmamento. Que, aliás, como o código é anterior ao referendo, ele veio com esse emblema. Sim. Estatuto do Desarmamento. Então, o armamento é uma exceção. E esse é o trato que a legislação dá. Esse é o trato. Agora, eu tenho me debruçado muito sobre isso. E eu tenho chegado à seguinte conclusão. Dificilmente nós poderíamos tornar mais fácil as coisas sem que houvesse uma preocupação com a qualificação, com o treinamento. A pessoa tem que estar adestrada para poder fazer uso de empregar uma arma de fogo, porque, do contrário, ela pode se tornar a sua pior vítima. E isso vai implicar em custos. Quanto é que custa uma munição? Eu chefio a delegacia de segurança privada. Sim, mas, delegado, o custo é muito alto mas nesse tipo de categoria é para pouca gente, imagino. Porque é o seguinte, nós temos um exército da segurança privada, é um ponto, né? É um exército. A gente pegar aí com o aumento da violência, a demanda por segurança privada. Em Santa Catarina, eu tenho cadastrado na minha delegacia 68 mil vigilantes. É um exército. É um exército, né? Bom, e nós temos os profissionais, os desportistas. É um profissional que está aqui, tem uma escola de tiro, um clube de tiro, e um desportista. Agora, pega a massa que possui arma registrada, tudo direitinho. Esse pessoal não faz curso, esse pessoal não está treinando toda hora, imagino, né? Não tem. Tem muita gente que tem aquela arma em casa, lá na gaveta. Ele só consegue prorrogar, ele só consegue... Se ele não... Ele faz... e o exame é muito rigoroso. Sim.
Eu te digo porque eu sei de pessoas que treinam, têm um bom desempenho fora e não estão conseguindo passar no nosso exame. Esse exame de quanto em quanto tempo? 3 em 3 anos. Você tem que renovar o registro da sua arma a cada 3 anos. Essa é uma novidade do Estatuto. Essa é uma novidade. Não, e há uma preocupação com isso. O pessoal que lida com isso sabe que a gente é muito zeloso, não tem E esse pessoal que tem o registro da arma está fazendo essa renovação a cada 3 anos? Você imagina que tem muita gente que tem... Não, se não fizer, até ilegal. Passa a ser legal. A gente está discutindo quem está dentro da lei, né? Claro. Esse que é o grande porém, né? O que a gente discute desculpa, Tony. Não, por favor. O que a gente discute aqui é a arma faz isso, a arma faz aquilo. A gente não discute a pessoa que pratica o crime. A gente não discute, por exemplo, se uma pessoa pega um carro, seja roubado ou não, faz uma tragédia, às vezes até maior, e a gente não discute o objeto quando não tem arma relacionada, né? Então a gente demonizou, satanizou a arma. Eu acredito que o delegado está correto quando ele diz que a pessoa tem que ter capacidade técnica, isso é o mínimo que uma pessoa tem que ter para ter uma arma. Eu acredito que a pessoa precisa saber se defender com ela, porque lidar com arma não é fácil. Não é uma coisa que você compra. Não é um brinquedo, não é um brinquedo. Algo Agora sério. também não é uma coisa de outro mundo, aquela coisa que você precisa ter medo, porque sem uma pessoa atrás aquilo realmente não faz nada. Eu nunca vi nenhuma arma fazer nada sozinha. Então precisa ter sempre alguém lá. Essa capacitação já é obrigatória, você tem que fazer teste psicológico, você tem que fazer prova de tiro. Eu recomendo que todo mundo que quiser, mesmo que só para usar em casa, vá a um clube de tiro, uma escola, ou se faça o esporte do tiro, enfim, seja uma pessoa ativa nessa questão. Perfeito. Assim como carro, você vai aprender a dirigir carro e vai ficar 10 anos sem dirigir, vai sair na rua, você vai causar um acidente. Claro. É uma coisa assim, agora, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tem que saber, a gente não pode tratar a pessoa, o cidadão de bem, como uma pessoa incapaz mentalmente também e julgar que aquela pessoa, não, você não sabe se defender. Tá, mas é a questão, quero saber a opinião do policial também daqui a pouco. Claro. De repente passa uma ideia de que o cidadão está treinado a cada 3 anos, está fazendo curso, enfim. Mais do que a polícia, né? Sem dúvida. Mais do que 95% da polícia brasileira. Acredito também. De repente, porque eu tenho um cuidado, a gente tem que ter um cuidado aqui. O seguinte, de repente a gente passa para a sociedade a sensação, para quem está nos acompanhando, de que eu tendo uma arma na minha casa, eu estou mais seguro. Eu vou fazer essa pergunta para o policial daqui a pouco, depois do intervalo. Eu com uma arma, com a minha família, chega o bandido descompromissado, drogado, ele não tem critério nenhum, ele chega ali armado para ele está chegando ali sem nenhum tipo de receio, né? Se precisar atirar, ele vai atirar. Eu, cidadão, pai de família, já vou ter mais receio na hora de atirar, imagino. Então eu vou para o intervalo, eu quero saber o seguinte, porque esse é um cuidado que eu estou buscando ter nesse programa. De repente passa uma sensação de que eu estou com uma arma em casa, eu estou garantindo a segurança para minha família. Intervalo, daqui a pouco, as perguntas também do André na armação. Eu tenho aqui o Ronaldo em Joinville, Forces pelo Twitter, o Felipe no Estreito e o Fabrício Bratti pelo Twitter. Agora o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o seguinte, essa nova etapa na campanha do desarmamento, campanha nacional do desarmamento, motivada, acelerada depois da tragédia em Realengo, vai provocar que tipo de ação prática no Brasil? Por exemplo, reduz a criminalidade, reduz a taxa de homicídios. Daqui a pouco as perguntas de vocês são várias por aqui. Professor Marcos Caneta, o senhor como policial civil, professor, está fazendo mestrado em Portugal. Eu queria saber do senhor o seguinte, professor. O cidadão armado em casa, eu acho um pouquinho complicado de ficar falando cidadão de bem, o bandido e tal. Que às vezes bem, eu tenho certeza que eu sou cidadão de bem. Não, é que às vezes o cidadão de bem dá um tiro na namorada, bate na mulher. Não, é que às vezes tem muitos cidadãos de bem que um dia bate na namorada, bate no filho e por aí vai, né? Não, o jornalista Pimenta Neves era um cidadão de bem, até dá 2 tiros na namorada nas costas. Mas todo mundo é inocente até fazer todo mundo é inocente até se provar o contrário. Era um cidadão de bem. A gente não pode prender todo mundo. Ele era uma referência. Porque esse cara é um potencial bandido. Brigou com a namorada não quis mais saber dele, deu 2 tiros pelas costas, né? Era um cidadão de bem, né? Crime passional faz parte do homem desde as cavernas. Não foi o revólver que matou, foi a pessoa. Quem vai preso não é o revólver, é a pessoa. Não, tudo bem, eu quero saber o seguinte. Tudo bem não, né? Tudo mal. Professor Marcos Caneta, cidadão armado, ele está mais seguro?
Tudo depende, Igor. Eu vejo que, na maioria dos casos que eu conheço, uma boa parte de amigos meus que são donos de alguns empreendimentos tem casos assim bastante complicados. Ele deixa a munição guardada de um lado, a arma no outro, porque tem medo que o filho pode encontrar, possa dar um acidente dentro de casa. Agora, eu vejo pela nossa prática policial. Um policial em estado de estresse no combate ao crime, na utilização da arma, nem todos conseguem efetivamente fazer do seu papel de profissional de segurança pública um exemplo de acerto, no caso de estresse. O erro é muito grande nesse caso. Agora você imagina um cidadão, e eu estou falando de um policial que lida com a arma 24 horas por dia, dentro do trabalho e fora dele. É instrumento de trabalho dele. Corretamente, está com ele todos os dias. Ele erra, ele em momento de estresse ele se complica. Agora você imagina um pai de família, dentro de casa sem essa preocupação que o doutor tem, de ter o manuseio, de ter o treinamento. Essa arma, de um modo geral, ela não garante a ele nem à família segurança. Eu não estou aqui discutindo se o indivíduo deve ter ou não arma. O que nós estamos discutindo é o seguinte: ela é necessária? Ela realmente garante a segurança da sua família? É fundamental que você tenha esse instrumento dentro de casa? São essas discussões, porque o que eu vejo de um modo geral é que em nenhum momento, e eu fui chefe do setor de armas e munição de Joinville por quase 2 anos, em nenhum momento nós temos nem mesmo o controle das armas do próprio setor. Então eu vejo também que boa parte das armas que vêm para o seio da sociedade caminha-se no caminho da corrupção, caminha-se no caminho da própria ilegalidade. E um indivíduo que pensa estar seguro por ter uma arma dentro de casa, essa arma daqui a pouco pode vir contra ele mesmo, ou pode até salvá-lo, com certeza, mas não é isso que garante. O que eu digo é que se você tem um instrumento que você não manuseia, que você não limpa, que você não sabe se essa munição ela está boa ou não, se você não sabe mirar, não sabe apertar o gatilho, mastigar o gatilho, como é que esse instrumento vai lhe defender? Essa é a pergunta que eu faço. Sim. Como? Se todos os passos da arma, que não é só você apontar e puxar o gatilho, eles não estão instrumentalizados, eles não estão mecânicos. Mas hoje há essa obrigatoriedade do curso de reciclagem, enfim, né, a cada 3 anos. Isso é insuficiente? Você veja bem, a Polícia Federal faz após o Estatuto de Desarmamento... É insuficiente, claro. Já era assim anteriormente, e com o Estatuto de Desarmamento, com a Lei 10.826, tornou-se mais rígido. A Polícia Federal faz um rígido controle em cima disso, tá? Muito bem feito, muito eficiente, em cima das pessoas que querem adquirir uma arma de fogo. Isso existe, isso é fato. E está dentro da legalidade, está dentro do direito do cidadão. Agora, o que deve se discutir aqui, e isso, a gente nunca vai ser contra, não é uma pessoa boa, jamais vai ser contra você ter exigências para se adquirir uma arma. Perfeito. O que o povo brasileiro é contra, isso foi provado em referendo, é que o cidadão brasileiro não pode, ele deve ter a opção. Isso é ponto pacífico, isso aí não se questiona, né? Tá, mas o estatuto você defende? O estatuto, ele já é a campanha rígido. Do desarmamento. Veja bem, o estatuto ele já é bastante rígido, e essa campanha do desarmamento agora, isso que está na mídia, isso que está à vontade do Ministério da Justiça, é realizar um plebiscito, né, querendo proibir a comercialização de arma, querem repetir mais ou menos o que já aconteceu. Isso é uma questão muitíssimo séria, né? Quando você torna algo ilegal, somente os ilegais a tem, né? Então, o dia que proibir, não pode mais vir comprar arma. Vai continuar as armas ilegais, e eu desafio, né? O Caneta acabou de falar, foi chefe do setor de armas e munições. Eu desafio que armas apreendidas lá, que você tenha pego um cidadão de bem, né? Um cidadão que era um trabalhador, que cumpria o seu trabalho, o dia a dia, seus filhos estudavam, etc., que ele tenha cometido um crime com essa arma. Eu, quando era criança, muito pequeno, meu pai foi chefe do setor de armas e munições. Eu acompanho essa história de arma, está no meu sangue. Eu sou a 5ª geração da minha família, em tradição, em treinamento de armas, família de honrosos militares. Meu pai foi delegado de polícia. Eu sei do que eu estou falando. Eu trabalho com isso a minha vida inteira. Eu quero que aqueles que defendem algo que não seja isso que a gente fala, que mostrem, né, um cidadão que tenha um emprego fixo, que tenha uma família digna, e essa pessoa cometendo um crime.
tirando, é óbvio, o caso do crime passional, que isso é uma exceção à regra. Tá, mas pela imperícia, pela falta de tato, né, pela falta de treino, esse cidadão de bem, muitas vezes essa arma vai parar na mão do bandido. Pela imperícia, né? Porque você é especialista no assunto. Entendo perfeitamente e, mais uma vez, eu reforço, tá? É chato a gente falar nisso, porque isso não é culpa do policial, isso é culpa do Estado, da máquina. O policial, hoje, ele passa por menos exigências do que o cidadão comum que compra uma arma. O policial faz academia de polícia e não lhe é exigido treinamento mais. Não é mais. Tem policial militar e policial civil? Sim. Tem policiais que passam 10 anos sem sequer dar um disparo com aquela arma, não sabem se funciona. Eu lido com isso a minha vida inteira. Tá? Então, vamos parar com essa hipocrisia. Se é para falar a verdade, então... O cidadão de bem que está sob controle da Polícia Federal, esse eu posso falar. Mas tudo bem, deixa eu só entender o seguinte. Não, eu falei do seguinte, do cidadão que não tem aquela experiência toda, que não tem aquela técnica toda. Claro. E essa arma pode parar nas mãos dos bandidos. Entendo, e não há estatística verdadeira em cima disso, né? Eu tenho vários clientes, vários cidadãos das mais diversas áreas profissionais, né? Mais diversas áreas profissionais, e são pessoas habilitadas que estão treinando. Mais uma vez eu digo, a Polícia Federal faz exigências através de testes, né? Para você provar a sua habilidade no uso daquela arma, exigências que a Secretaria de Segurança Pública não faz com o seu policial. Delegado do Rosa, nós temos estatísticas sobre isso. A arma do bandido, qual é a origem da arma do bandido? Ela vem da fronteira, ela vem do contrabando, ela vem do mercado interno. O que a gente tem sobre isso? Eu te diria o seguinte, dependendo do tipo da modalidade criminal, ou seja, esses crimes praticados por organizações criminosas, eles conseguem ter um equipamento melhor do que o nosso, entendeu? Agora, infelizmente, o que tem se visto é que grupos que têm territorialidade dentro de cidades estão empregando armas de guerra. E isso, para nós, é visto com extrema preocupação. Por quê? Porque, como tu bem colocas, nós temos no Paraguai um vale-tudo. O cara vai lá, não precisa nem sequer trazer arma. Ele te coloca ela deste lado. E se tu analisares as condições da própria fiscalização de fronteira, se faz o que se pode, nas condições pré-existentes. Agora, o problema do acesso à arma legal, o cidadão, entre aspas, de bem, o risco dessa arma acabar nas mãos do bandido é uma realidade. Isso é realidade. Pode acontecer, pode vir a acontecer. E acontece, qualquer imagino, um de nós. Assim como imagino que isso deve acontecer todo dia. Um celular vai parar na cadeia, assim como um carro. Não, peraí, mas um celular é diferente. Não, mas um carro... Um celular é diferente, uma arma pode matar alguém. Uma boa abordagem, tu armado, tu tem que saber aonde tu vai sair, como tu não vai sair. Um carro que é usado num assalto, que é usado num atropelamento. Na cabeça do teu filho. Totalmente. 100% dos carros. Eu concordo totalmente. O cara chega na minha casa e coloca uma arma, né, na sua casa, coloca a arma na cabeça da sua filha, né? Então, complica. E se você não tem arma, você não vai fazer nada, né? Se você tem, se é preparado, talvez você vá decidir o que fazer. Isso mas qual é o percentual? Pois é, eu sou cético. Não existe esse percentual. Não, mas eu digo o seguinte... aquele que vai reagir, quem é que está preparado para reagir numa situação dessa? Daqueles que possuem armas. Isso é muito simples. Posso garantir que o treinamento de poderes faz diferença. Corretamente. Isso é... Não faz uma diferença. Mas um treinamento num padrão avançado, doutor. O que eu discuto é o seguinte, que a utilização da arma em estado de estresse, só quem tem muito treinamento e quem tem muito controle emocional é que pode agir nesse momento que alguém está com a arma na cabeça de sua filha. Professor Caneta, agora uma outra questão também é o seguinte, quantos casos nós temos na imprensa? Porque é complicado, né? Parece que a sociedade está sendo derrotada, e a sensação que a sociedade está sendo derrotada no que tange à criminalidade. E a ordem das polícias é sempre a mesma, não reaja. A nada, não reaja a nada. Mas nessa questão da abordagem do bandido, né, a orientação da polícia é não reaja para não colocar a vida em risco, né? Nós vemos, infelizmente, casos a toda